7 horas mais 35 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. Obras da Ponte Estaiada e Via Cambuí em São José dos Campos vão ficar 20% mais caras. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. De olho na alimentação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprova regras que visam proibir ou banir o uso e o consumo de gordura trans até 2023. E o destaque esportivo é seu, Jairo Fortes. Assustou, mas Flamengo virou o placar e está na final do Mundial de Clubes. E mais, Vale do Paraíba chega a 280 casos confirmados de sarampo somente nesse ano de 2019. E hoje nós teremos como convidada a vereadora aqui de Jacari, a Lucimar Ponciano. Ela participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 36 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 18 de dezembro de 2019, uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros, bom dia Robinho, a direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem, a apresentação Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a quarta-feira, vamos então com a previsão do tempo. Segundo o CPTEC e INPE, hoje nós teremos chuva em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Já nas primeiras horas da madrugada, nós já começamos a observar aí as chuvas. Temperatura cai um pouco, também deverá chegar a 26 graus. Nesta quarta-feira, o dia será com muitas nuvens e chuva no decorrer do período. Para amanhã, quinta-feira, também não deverá ser diferente. O dia será com muita nebulosidade e condições de chuva na região. As temperaturas estarão amenas. Para sexta-feira, o dia será com grande variação também de nebulosidade e as temperaturas estarão amenas. Estradas. 7 horas mais 37 minutos. Vamos então a atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha nessa quarta-feira aqui pela Rádio Mensagem. Realmente, né, pistas molhadas desde as primeiras horas do dia dessa quarta-feira que promete ser toda assim, né, com muita chuva ao longo de todo o dia, e também os próximos dias nós devemos ter pancadas de chuva, o que também afeta aí o trânsito na região. Destaque para a rodovia Presidente Dutra, nesse momento, mesmo com chuva, nós temos um trânsito relativamente positivo, de São Paulo até o Rio de Janeiro, sem nenhuma intercorrência na região do Vale do Paraíba, o caminho livre. Claro que o motorista precisa de um pouquinho de cuidado, atenção também, por conta dessa pista escorregadia. Falando também de acidentes que aconteceram aí nas últimas 24 horas, nós tivemos, infelizmente, o registro de um acidente envolvendo 2 carros que deixou uma pessoa gravemente ferida, Doni, e outras 2 com ferimentos leves ali na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na tarde desta terça-feira. Essa é aquela rodovia que dá acesso a Campos do Jordão, né, indo por Taubaté. Essa colisão foi na altura do quilômetro 15, no trecho de Tremembé. Após a batida, o motorista de um dos carros chegou inclusive a ficar preso nas ferragens. Uma parte do carro foi cerrada para socorrer a vítima e os 3 feridos desta ocorrência foram encaminhados para o Hospital Regional de Taubaté. Devido justamente ao acidente, a rodovia ficou interditada por cerca de 25 minutos. Por volta de 2h30 da tarde, a via foi aí parcialmente liberada e o trânsito começou a fluir. A polícia rodoviária não informou outros detalhes sobre esta ocorrência. Mercado financeiro. 7 horas mais 39 minutos. A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques imediatos do FGTS para não correntistas do banco nascidos em novembro e dezembro.
Trata-se do 7º e último lote de saques para não correntistas. O grupo será o primeiro a poder sacar o valor total das contas com saldo de até um salário mínimo. Até agora estava liberado apenas o saque de até R$500 por conta do FGTS. Esta semana, no entanto, o governo aprovou o saque da totalidade das contas que em 24 de julho deste ano possuíam um saldo de até R$998. Para os aniversariantes de janeiro a outubro e para os correntistas da Caixa, o valor extra que ultrapassar os R$500 será liberado no dia 20 de dezembro. Esporte. 7 horas mais 40 minutos, abrindo a página esportiva nesta quarta-feira. Jairo Fortes, bom dia, Jairo. Bom dia, Dona Ana Lúcia, Robinho, tudo bem, amigos? Tudo tranquilo com você, Jairo? Graças a Deus tudo bem, Dona, tranquilo, chuvinha desde manhã, né? Vai estar precisando chover, o clima tá ficando tá quente, tá chegando o verão aí, mas a chuvinha que vem dá um agrado, viu, Dona? Faz bem, né, Jairo? Graças a Deus. Dona, uma terça-feira, hoje é quarta-feira, né? Uma terça-feira de Mundial de Clubes, né? Das semifinais de 2019, sorteio da Conmebol, já foi definido grupos da Sul-Americana, grupos da Libertadores. Vamos começar a falar um pouquinho do torneio da FIFA lá, Mundial de Clubes. Foi nessa terça-feira às 14h30 no estádio Califa, em Doha, no Catar. O Flamengo venceu o Al Hilal da Arábia Saudita por 3-1, Johnny. No primeiro tempo, quando o Al Hilal começou o jogo, atacando, jogando no campo do Flamengo, tá surpreendendo. A primeira grande chance foi do Flamengo aos 14 minutos, logo seguindo a equipe da Asiática respondeu com grande chance de gol, respondeu ao ataque flamenguista. Aos 17 minutos saiu o gol do Al Hilal, falha em 1-0. Esse gol, Dona, foi muito parecido com o gol que o Flamengo sofreu contra o River Plate na decisão da Libertadores. Um jogava pelo lado direito, em cima de Felipe Luiz, bola cruzada para trás e o Salem pegou de primeiro, fazendo 1-0. Eu acho o ponto mais fraco do Flamengo, esse lado esquerdo ali, viu, Doni? Então, Jair, eu tenho falado o seguinte, o que fortalece a defesa do Flamengo é o ataque, né? Por ser um time tão incisivo no ataque, então a defesa não sofre tanto, né? Não é atacada, né? Exato, mas quando é atacada, treme, né? E o que aconteceu no primeiro tempo exatamente foi isso. O jogo ficou complicado para o Flamengo, porque o Al Hilal começou melhor a partida, trabalhando de forma envolvente lá no campo do ataque, e de forma bem compacta em defesa. No primeiro tempo foi todo um time asiático. Esse gol que tomaram no primeiro tempo complicou o Flamengo. Já no segundo tempo, aos 3 minutos, o Flamengo foi por empate. Aos 22, Bruno Henrique de cabeça fez a virada. Aos 36, novamente, Bruno Henrique cruza para a área, bate no defensor, faz o 3-1. Aos 38 minutos, expulso o Carreiro, praticamente jogo definido. O time asiático, no segundo tempo, sentiu fisicamente, achei assim, diminuiu bastante seu rendimento. Eu acho que o Flamengo tem que se preocupar muito. Eu acredito que o Flamengo vai pegar o Liverpool na final. O Liverpool, pelo meu modo de ver, é superior ao time mexicano. Mas aquele lado direito é o lado mais fraco do Flamengo. O lado esquerdo da defesa do Flamengo, o lado direito sendo atacado. Eu acho que o Felipe Luiz tomando umas bolas nas costas, o próprio quarto zagueiro do Flamengo não vem jogando uma grande partida. É complicado aquele lado do Flamengo, que eu acho que o ponto mais vulnerável do Flamengo, você diz que o meio de campo tem que sustentar ataque para que a bola não chegue. Mas até um Liverpool, né, que tem Mané, grandes jogadores ali na frente, então joga pro lado direito, tem o próprio Felipe Coutinho, né? O Salah também, né? O Salah, então é complicado. Eu acho que ali vai ser o ponto complicado do Flamengo, já considerando eu aqui que o Liverpool vai estar na final. Eu acho que sim, porque é muito superior ao Monterrey de México. Vamos aguardar, mas vi um ponto muito fraco do Flamengo naquele lado ali, viu, Dani? Repetiu o Libertadores, viu? Olha, acho que tem tudo para ser isso também se o Liverpool passar, né? Eu acho que passa, viu, Dani? Mas futebol é futebol, né, Jairo? Futebol é jogado, né, a gente fala, mas o Liverpool é superior tecnicamente, muito superior ao Monterrey do México, sabe? Eu acredito que passa. O jogo acontece hoje às 14h30, a final vai ser no sábado, o Flamengo já está na final, aguarda esse resultado do Liverpool e Monterrey que acontece hoje. Ontem também, teve a disputa do quinto lugar, né? Os dois perdedores se enfrentaram às 11h30, o Al Saad 2 e Esperance 6. A disputa desse lugar acontece no dia 21/2 às 11h30. Os dois perdedores já tem o Al Hilal, agora vai definir Monterrey e Liverpool, disputa do terceiro colocado, e a grande final vai acontecer no dia 21/12 às 14h30. Vamos ver se está o Liverpool ali diante do Flamengo, né? Tudo caminha para isso, né? Vamos ver. Já falou, o futebol ainda não foi definido. Ontem o Flamengo levou um susto,
Mas se você analisar as duas equipes, o jogo de ontem achei o Flamengo muito superior, não tinha como não passar, viu, Dona? Olha, tem tudo para ser um grande jogo, Flamengo e Liverpool, como você já analisou, o ataque do Liverpool é muito forte, né, com o Salah, com o Mané, com o Coutinho, a defesa do Flamengo deixa a desejar, mas também o Flamengo tem um ataque muito poderoso, poderemos ter aí uma final com vários gols, hein? Sim, é um jogo, eu acredito ser um jogo bem aberto, o Flamengo é um time que ataca, que procura o gol o tempo todo, e o Liverpool não é diferente, né? Mas eu vejo uma supremacia do Liverpool. Vamos esperar. Em São Paulo ganhou 3 títulos mundiais aí, ninguém conquistando São Paulo. Rogério Ceni fazendo milagre lá atrás. Mas é um jogo de 90 minutos, né, dona? Com prorrogação, tudo pode acontecer. O pessoal vai dar tudo que tem lá, vão entrar concentrado, tem tudo para ser um grande jogo. Vamos esperar, né, o Liverpool na final, que a tendência é essa, mas vamos esperar o jogo de hoje para cravar isso aí. Tem amigo nosso que não apostava que o Flamengo passava nas quartas de final, na semifinal, hein, Doni? Esse amigo, além de apostar, ele torcia, né? Torcia contra, ele continua torcendo contra ainda, não para, rapaz. Ô, Doni, nesse final agora de semana vai ter a final do Jacarezão, já destacado ontem para os nossos comentaristas, a Sub-17 Jacarezão, às 8 horas no Parque Melu, Paraíso Jacarezinho, Sub-17, às 10 horas, Vila Nova e Nova Jacareí. Esses dois jogos, Doni, acontecerão no estado do Jaque, nesse domingo de manhã. Vamos guardar aí a final desse Jacarezão que está empolgante, bastante comentado na cidade, bastante organizado, e vale a pena que ver o futebol de Jacareí em elevação, né, Dona? O Jacarezão é minha paixão, sabe? Eu comecei a minha carreira no rádio em virtude do próprio Jacarezão, com as coberturas da rádio. Isso me faz lembrar aí os velhos tempos e muita molecada, né? Muitos garotos surgiram aí através do Jacarezão, o Jacarezinho também, né? Sim. Isso tem um bom projeto para o próximo ano da Secretaria de Esporte, estamos conversando. Durante os boletins da semana, Dona, a gente vai divulgar isso para os nossos ouvintes. Vem coisa boa também o plano 2020 aqui. Dona, falando de Copa Sul-Americana, ontem a Conmebol fez o sorteio, só passando os clubes brasileiros, já foi definido Bolívia 4 e Vasco da Gama se enfrentarão. Bolívia 4 que falta jogos para decidir ainda quem vem da Bolívia, tá? Não teve decisão. O Vasco da Gama vai fazer a primeira partida fora de casa, decide em casa. O Atlético Mineiro recebe a União da Argentina, o Bahia Nacional do Paraguai, o Goiás Sul-América do Paraguai, o Fluminense União de Calheira, e Fortaleza foi que pegou mais pedreira, Dona, vai pegar Independente de Argentina. É interessante que os times brasileiros fazem a segunda partida tudo fora de casa, quer dizer, fazem a primeira partida fora de casa. Vão decidir tudo dentro dos seus domínios no segundo jogo, Dona. Então tem chances aí dos times brasileiros permanecer, né? Com certeza, né? E também foi definido ontem a fase de Grupo Libertadores. Nós tivemos o Brasil na chave A, o Flamengo, Independente Del Valle, Júnior Barranquilla e Inter, ou Corinthians, que pode cair no Flamengo, dependendo se o Corinthians passar na fase preliminar, ou o Corinthians, pode ter o Flamengo pegando esses dois times. Na chave B, o Palmeiras, o Bolívar, o Tigre da Argentina, ou o Corinthians, que é o G2, né? Na chave C, Pinharol, Colo-Colo, Atlético Paranaense, Bolívia 2, também falta uma definição de um time. No grupo da morte, Doni, o seu São Paulo caiu no grupo da morte, Doni. Na chave D, River Plate, São Paulo, LDU de Quito, Paraguai e o Binacional do Peru. Esse grupo, Doni, que eu estou analisando aqui, acho que é o grupo mais complicado, viu? Então, viu, Jairo, mas o São Paulo precisa disso, precisa de passar por uma prova de fogo, sabe? Esse mimimi não dá mais. São Paulo tem que ir para um torneio que realmente ele possa testar e tirar aí aquilo que ele sabe de melhor, né? Para ver até onde ele vai, né? Até onde ele vai chegar, né? Que começa, um Libertadores é a paixão dos São Paulinos, pega uma chave, eu entendo que a chave mais complicada é essa aí. Ainda na chave E, no Grêmio do Brasil recebe Missão Católica, América de Cali e o G4, que pode ser o Inter, também pode ter um clássico Grêmio e Inter aí, depende das combinações de resultado. Na chave F, Nacional do Uruguai, Racing da Argentina, Alianza Lima do Peru, Estudiantes de Mérida da Venezuela. Na chave G, Olímpia do Paraguai, Santos, Delfim do Equador e Defensa e Justiça. E na chave H, Boca Juniors, Libertad do Paraguai, Caracas e G3. Entendo que o grupo mais complicadinho aqui é o grupo de São Paulo. E o grupo mais moleza do Palmeiras, viu, Pajone? Achei muita molezinha o Palmeiras aqui, viu? Pra variar, né? Palmeiras, Bolívia da Bolívia, Tigre da Argentina e falta definir um time. Aí se entrar o Corinthians aí, complica um pouco mais, né? Porque já é um clássico regional. E o grupo do Flamengo também não é essas coisas. Repetindo, Flamengo, Del Valle,
Júnior Barranquilla, Inter ou Corinthians. Aí um dos dois pode entrar, mas esses outros dois times não devem dificultar muito. O grupo mais complicado analisando essa fase aqui, Dona, é o grupo do São Paulo, realmente, porque além de pegar o River Plate e pega o Quito, no Equador, que é altitude, é como vamos ver até onde o São Paulo já. Você falou, é bom pegar coisa quente já desde o começo para ver até onde chega, né, Dona? Exatamente, para fazer uma pré-temporada quente e chegar no Mundial depois, no finalzinho de 2020 já, viu? Lá em Tóquio, onde ganhar, que for, né? Chegar e ganhar, né? Chegar e ganhar, nada de cheirinho, né? Dona, só para encerrar, a Conmebol anunciou o aumento dos valores de premiações. Eu estava criticando no Panorama Esportivo a premiação da Libertadores do ano passado, que vai uma matéria que eu vou falar daqui a pouco, que os prêmios da Libertadores estavam até menor que a Copa do Brasil. Mas ele levou, o campeão vai levar agora 1,5 milhão de dólares, que referente a 101,8 milhões de reais, 25% da renda da decisão em partida única. O vice-campeão vai de 6 milhões de dólares, 24 para 4 milhões, e o outro 25% da renda. As premiações para os times que chegarem nas quartas de finais também aumentaram. Nas quartas de final deram de 1,5 para 1,25 milhão de dólares para 1,5 milhão. As semifinais de 1,35 para 2 milhões. Mas isso aí é para a próxima Libertadores, né, Dona? Tá certo então, Jário. Você volta daqui a pouco, segundo bloco? Vou detalhar mais essas informações que eu passei meio rápido aqui para o nosso ouvinte entender um pouquinho. Legal. Grande abraço, obrigado, viu, Jairo? Um abraço, Dona. Um abraço para você, fique na paz aí. Jairo Fortes volta daqui a pouco com outras informações também aqui no nosso Jornal da Mensagem. 7 horas mais 51 minutos. Olha, o Vale do Paraíba chegou aí a 200 casos, mais de 200 casos confirmados de sarampo somente esse ano de 2019. Já estamos aí fechando as portas, né, de 2019. As últimas cidades a confirmarem novos casos foram São José dos Campos, Caçapava, Cruzeiro, Guará, Caraguatatuba, São Sebastião, Potim. Desde o começo do mês foram pelo menos 53 novos casos da doença na região. Os números são das vigilâncias epidemiológicas dos municípios. Apesar dos casos, não houve registro de morte por causa da doença. São José dos Campos, 66, Caçapava, 33, Taubaté, 27, Pinda, 12, Cruzeiro, 15, Ubatuba, 11, Ilhabela, 9, São Sebastião, 9, Lorena, 9, Jacareí, 7, Caraguatatuba, 7 casos registrados nesse ano de 2019. 7h52. Continua chovendo, né, na nossa região. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você, hein? Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança. Que o seu Natal seja brilhante de alegria e iluminado de amor. Coroado ele vem, adorado ele vem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Sete horas mais 56 minutos, muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quarta-feira, hoje 18 de dezembro de 2019, momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Jornal Folha de São Paulo, reprovação a congressistas volta a subir e atinge 45%. O Estado de São Paulo, Congresso aprova fundo de 2 bilhões de reais para eleições municipais. Correio Brasiliense, servidores de elite recebiam benefício pago a miseráveis. O Estado de Minas, cobertura para manter buscas em Brumadinho. Diário de Pernambuco, homicídios caem há 2 anos no estado. Tribuna do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, 139 DPs não têm delegados titulares. Valor Econômico, privatização da Eletrobras perde apoio no Congresso. E os jornais regionais destacam, além do Globo, né? O Globo Rio suspende pagamentos e serviços estão ameaçados. Que coisa no Rio de Janeiro, hein? Os jornais regionais também destacam o Vale. Após manobra, Ita escolhe reitor aliado da gestão Bolsonaro.
E o Diário de Jacareí destaca: nascidos em novembro e dezembro sem conta na Caixa já podem sacar o FGTS. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h57, vamos para o Minuto Ceci RH. Bom dia, Ceci. Minuto Ceci RH. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Erros comuns ao comentar anúncios de vagas de emprego nas redes sociais. Pessoal, diariamente ocorrem diversas publicações de vagas nas redes sociais, mas é preciso vocês ficarem atentos. Veja alguns exemplos de erros e a melhor forma para agirem. Primeiro exemplo: o anunciante publica vaga e coloca a frase: quem tiver interesse, favor deixar telefone para contato nos comentários. Nenhum recrutador irá te chamar para uma entrevista desta forma. Muitas vezes, o contato que você deixa nos comentários serve para recebimento de propagandas. Tome cuidado, não deixe seu telefone nos comentários, hein? Segundo exemplo: o anúncio foi publicado e nele consta o e-mail para envio de currículo. Não adianta escrever "eu quero" ou até mesmo informar suas experiências nos comentários. Nem sempre, pessoal, é o recrutador que posta o anúncio. E mesmo que seja ele, vocês só serão chamados para uma entrevista se forem selecionados pelo currículo. Portanto, pessoal, evite colocar nos comentários "eu quero" ou informar suas experiências. Envie o currículo e aguarde. Terceiro exemplo: o anúncio informa que precisa entregar currículo diretamente na empresa. Solicitar e-mail ou escrever "eu quero" também não adianta. Quando é assim, precisa de fato comparecer no local informado. Em todo caso, leiam o anúncio por completo e cuidado com anúncios onde solicitam telefones para contato e documentos pessoais, hein? Havendo dúvida, pesquise na internet para saber se a empresa existe ou se a vaga é verdadeira. Fiquem atentos, hein? E no Contrate-me de hoje, Simone Rizioli Marques de Oliveira, moradora de Jacareí, procura emprego de cuidadora de idosos. Telefone da Simone: 99774-3660. 99774-3660. E a Caroline Oliveira de Paula, moradora de São José dos Campos, procura emprego de vendedora. Telefone para contato: 99219-3979. Repetindo: 99219-3979. Quer anunciar também, conferir oportunidades de emprego ou tirar dúvidas sobre processos seletivos? Acesse cecirh.com.br. Minuto Ceci RH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual, curso de ensino à distância, Jacareí. Estudar é a chave do sucesso e de estudar a gente entende. Na Cruzeiro do Sul Virtual em Jacareí, você encontra centenas de cursos de graduação e pós-graduação à distância, nas áreas de gestão, TI, engenharias e educação, que colocarão sua carreira no patamar diferenciado. Venha para Cruzeiro e esteja à altura dos desafios do mercado de trabalho. Matricule-se já no Polo de Jacareí, no centro, próximo ao Poupa Tempo. Acesse o site www.cruzeirodosulvirtual.com.br e garanta já sua vaga. Mais informações, ligue no 3962-0089. 8h mais 1 minuto, informação pedindo passagem nesta manhã de quarta-feira. Vamos para a redação de jornalismo, Ana Lúcia Ferreira, que traz para a gente informações, pois não, Ana? Sim, Doni, trazendo uma informação para quem mora aqui em Jacareí. Quem mora em Jacareí sabe a dificuldade que é passar todos os dias aí pela ponte Nossa Senhora da Conceição, a ponte do São João, que já é complicada normalmente todos os dias de manhã por conta do grande fluxo de veículos. E na manhã desta quarta-feira, a gente teve um acidente envolvendo 4 carros, Doni, em cima da ponte. Esse acidente aconteceu há poucos instantes, segundo informações que nós apuramos. Não foi nada grave, apenas alguns danos aí materiais, mas já viu, né? Juntou o horário, o fato de ser em cima da ponte, já é um local complicado, o congestionamento é grande e, de acordo com o que nós apuramos, apenas a faixa da direita estaria liberada no sentido centro para os motoristas trafegarem
neste momento. Uma faixa ainda permanece interditada e o congestionamento é grande. Para quem consegue, está ouvindo a Rádio Mensagem agora, as opções são a outra ponte, né, da região que nós temos aqui em Jacareí, bem ao lado, né, a ponte ali do Flórida, para conseguir acessar aqui essa outra parte da cidade. A única opção, ou a rodovia Presidente Dutra. Mas o trânsito está, nesse momento, bastante complicado por ali, Doni. Olha só, então vamos reforçar essa informação, porque quem está ali já na cara do gol, ali próximo do Educa Mais, do Elvira, do São João, não tem mais como retornar, né? Vai ter que ficar naquele perrengue ali. Mas para quem está em São Silvestre, acompanhando o Jornal da Mensagem ali na rotatória da Xpita, ainda consegue ali, de alguma maneira, né, Ana Lúcia, pegar a ponte do Flórida, né? Sim, exatamente, Doni. Quem está ouvindo a gente aí na região do 1º de Maio, também Nova Jacareí, Esperança, está vindo aqui para o centro da cidade, não pegue nesse momento a ponte do São João devido a esse acidente, então envolvendo 4 veículos em cima da ponte, claro que juntou chuva, juntou tudo, e aí aquele quiprocó, como a gente costuma dizer aqui na Rádio Mensagem. 8h mais 3 e a Prefeitura de São José dos Campos anunciou que as obras da ponte estaiada e da via Cambuí vão ficar 20% mais caras do que os projetos iniciais. As obras estão entre as principais vitrines do governo Felício Ramute e os aditamentos dos contratos foram publicados no Diário Oficial da última sexta-feira, hein? O maior valor do aditamento foi para a ponte estaiada, na região do Colinas, com a inclusão de quase 8 milhões de reais ao orçamento inicial da obra. Quando anunciado em junho de 2018, o projeto estava orçado em 48 milhões e meio. Agora a ponte passa a custar 58 milhões e 800 mil. Já no orçamento da via Cambuí, que vai ligar as regiões leste e sudeste, foi editado um valor de 7 milhões de reais. Com isso, a obra passou de 90 milhões iniciais para 108 milhões de reais. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 4. Inscrições para a eleição do Conselho Municipal da Juventude estão abertas até sexta-feira apenas, hein? As informações com Ana Lúcia Ferreira. Estão abertas a partir desta segunda-feira as inscrições para quem desejar participar da eleição para a renovação do Conselho Municipal da Juventude lá em São José dos Campos. O prazo termina nesta sexta-feira e sobre este assunto nós vamos conversar agora com o Bruno Santos, que é diretor da Assessoria de Programas para a Juventude da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. Bruno, muito obrigada pela sua gentileza. Vamos começar explicando então qual é a função do Conselho Municipal da Juventude em São José. Olá, Ana Lúcia, olá, ouvintes da Rádio Mensagem. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. A missão do Conselho Municipal de Juventude é responsável pela construção e promoção de políticas públicas de juventude no município, cabendo ao Conselho estabelecer, acompanhar e analisar essas políticas, né? Sugerindo à Prefeitura quais são os programas, as políticas que iriam de encontro com os anseios e a necessidade dos jovens da cidade, fazendo com toda essa proposta tenha sendo respaldado pelo Estatuto da Criança, do Adolescente e também pelo Estatuto da Juventude. E quem pode participar do Conselho? Hoje podem participar do Conselho. O Conselho, na verdade, ele é formado por, no máximo, 30 representantes. 9 representantes são representados pelo Poder Executivo, né, de diversas secretarias, um representante indicado pelo Poder Legislativo, 12 representantes da sociedade civil organizada, alunos do ensino médio, ensino superior, organizações juvenis religiosas, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, dentre outros organizações da sociedade civil. E também por 8 representantes da comunidade, com idade entre 16 e 29 anos. E esses candidatos, né, representados pela comunidade, eles precisam fazer as inscrições porque eles são escolhidos através de voto direto. Então estão abertas as inscrições, como você bem disse, né, desde segunda-feira, encerrando-se nessa sexta, onde eles devem nos procurar aqui no Centro da Juventude e se inscrever para de fato concorrer a essa representação dentro do Conselho de Juventude. Me diga uma coisa, esse tipo de trabalho é um trabalho voluntário, remunerado? Como é que funciona isso? É um trabalho voluntário, não existe remuneração. O conselho é um conselho de propor sugestões, de cooperação, não é remunerado. Então, são aquelas pessoas que querem
contribuir com a cidade, com a juventude da cidade, de forma voluntária mesmo. Muito legal. E tem algum telefone para informações, algum contato para quem quiser ajudar? Sim, temos sim. Pode nos procurar e tirar dúvidas e sugestões através do número fixo aqui da Secretaria, que é o 3932-8693. Temos também o WhatsApp da Assessoria da Juventude, que é o 99618-2941. E as redes sociais da Prefeitura, como o site da Prefeitura. Hoje tem um banner explicativo no site da Prefeitura, né, sjc.sp.gov.br, que ao clicar ali você já acessa o edital e fica sabendo ali de todas as normas vigentes para a realização da participação do Conselho de Juventude. Bacana, a gente falou aí do prazo para inscrições, começou no dia 16, vai até o dia 20, e a data para a eleição já foi marcada, Bruno? Sim, a data da eleição já foi marcada. São 2 eleições, Ana Lúcia. A primeira é para escolher os representantes da sociedade civil organizada, que será no dia 29 de janeiro do ano que vem. E no dia 1 de fevereiro do ano que vem também, é a eleição para os representantes da comunidade, para esses jovens de 16 a 29 anos que querem incorporar o Conselho Municipal de Juventude. Então as eleições estão marcadas, a primeira dia 29 de janeiro e depois dia 1º de fevereiro. Bacana, né? Mais participação, mais democracia também e mais resultados, né? Com a participação das pessoas, sobretudo das pessoas, dos eleitores, da sociedade civil, a gente consegue um pouco mais de democracia, né? De senso de participação popular naquelas decisões que são próprias do Poder Executivo nas grandes cidades. Muito obrigada, Bruno. Sucesso aí para vocês. Boas festas, viu? Obrigado, Ana Lúcia. Obrigado aí mais uma vez pela participação no programa. Boas festas a vocês, Deus os abençoe e um bom ano a todos nós aí. Amém, a nós todos. De volta com você aí no estúdio, Doni. Obrigado pelas informações. Eu sempre também valorizo muito essas participações, né, através dos conselhos, que a população realmente tome conta e auxilie aí, dando aí força para os governos constituídos. 8 e 9, os telefones do PROCON de São José dos Campos voltaram a funcionar, hein? Para obter informações, os consumidores podem ligar para 151 ou 3909-1440, 151 ou 3909-1440. O que aconteceu? Olha, na segunda-feira passada, o sistema ficou indisponível por problemas técnicos do PROCON. O atendimento presencial permaneceu ocorrendo normalmente no período do órgão municipal de defesa do consumidor, mas o telefone estava mudo. Mas agora já foi restabelecido o telefone do PROCON de São José. Ligar para o 151 ou 3909-1440. 8 horas mais 10 minutos, Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesse dia 17, por votação unânime, um novo conjunto de regras que tem como objetivo banir completamente o uso e o consumo da gordura trans até 2023. A nova norma será dividida em 3 etapas. A primeira será a limitação da gordura na produção industrial de óleos refinados, ácidos graxos trans presentes principalmente em produtos industrializados. A gordura trans ou ácido graxo trans, na nomenclatura técnica, é usada aí para eliminar odores desagradáveis e indesejáveis naqueles produtos finais. A gordura trans está associada ao aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e também está associada à degradação do colesterol bom, que é o HDL. Segundo informa a Anvisa, há provas concretas de que o consumo de gordura trans acima de 1% do valor energético total dos alimentos aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Olha, em detalhe, né? Já que a Anvisa sabe disso, tem todas as tecnicidades comprovadas que faz mal, né? Por que não acelera todo esse processo? Né? Tem tanta gente aí passando mal por conta aí dessa gordura trans. Acho que o grande exemplo que nós temos aí de gordura trans, que é visual, e a gente ingere quase que todos os dias de gordura trans, é justamente aí, no caso aí das margarinas, né? As margarinas, praticamente, para você ter uma ideia, margarina você deixa ela aberta, nem formiga chega. Deixa ela aberta aí, nem formiga chega. Mas por que será que formiga não chega, né? Alguma coisa tem.
Então, portanto, aí se a Anvisa já detectou aí todo o problema, agora tem a questão comercial, então espera aí até 2023 para as empresas se adaptarem. Enquanto isso, quem gosta de gordura trans tem até 2023 para se empanturrar aí de gordura trans e depois fazer um check-up do coração, viu? E durma-se com um barulho desse, hein? Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 12 minutos e durante as festas de fim de ano, a Operação Verão Seguro da concessionária Tamoios estará em funcionamento, hein? Para o feriado de Natal, a operação decida a implantação de uma faixa adicional no trecho de serra, que é do quilômetro 68 até o quilômetro 81, terá início na sexta-feira, dia 20, a partir de 1h da tarde. No feriado de Ano Novo, a operação especial terá início na sexta-feira, a partir de 1h da tarde. Para o retorno dos feriados, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com 2 faixas de rolamento, ficando a pista de descida com 1 faixa. Em caso de necessidade, veículos extras como guinchos serão colocados à disposição dos usuários que, junto com o aumento de efetivo, irão suprir aí o aumento de demanda por serviços. As obras realizadas no trecho de serra para a duplicação da pista serão interrompidas já a partir desta sexta-feira ficando uma equipe de manutenção de prontidão para eventuais emergências. O retorno destas atividades será no dia 6 de janeiro. As obras cotidianas poderão acontecer condicionadas ao fluxo de veículos. E olha, a expectativa é que muita gente desça para o litoral. A expectativa é que muita gente mesmo desça para o litoral. E as pessoas aí, aquela história, né? Descansar um pouquinho, se banhar um pouquinho aí, né? Nas águas do mar aí do litoral norte e relaxar um pouquinho e se fortalecer para o ano de 2020. Então a expectativa é que nós teremos um trânsito intenso já nos próximos dias na rodovia dos Tamoios que liga aí ao litoral norte. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 14 minutos, pois não, Ana? Indoni, o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, Anderson Ribeiro Correia, deixou o cargo para assumir o posto de reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. A nomeação foi publicada na segunda-feira pelo Comando da Aeronáutica. Correia é formado em Engenharia Civil pela Unicamp, com mestrado no ITA e também doutorado na Universidade de Calgary, no Canadá. E já havia passado aí pela reitoria do ITA, onde ele foi reitor de 2012 até janeiro deste ano. Segundo o jornal O Globo, a aeronáutica fez uma mudança na regra que define a escolha de gestores do ITA, em um passo que foi visto pela comunidade acadêmica como um drible para permitir o retorno do ex-reitor ao cargo. São coisas da vida. 8h15, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Tenha um Feliz Natal! Coroado ele vem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 19 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quarta-feira, para destacar que o empresário ligado ao comércio de São José está mais otimista em relação à economia do país e ao seu próprio negócio. Isso é o que mostra o índice de confiança do empresário, medido a cada 6 meses pela Associação Comercial e Industrial de São José, em parceria com a Unital, por intermédio da Fundação de Apoio à Pesquisa. Em sua 4ª rodada, a pesquisa foi feita entre os dias 25 e 29 de novembro e ouviu 242 empresários nos principais polos comerciais da cidade. O calçadão da Rua 7, Rua 15 de Novembro e os shoppings Center Valley, Colinas e Vale Sul. A margem de erro do levantamento é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Para o presidente da ACI, o Humberto Dutra, ele diz que o resultado positivo é reflexo da retomada da economia do país.
Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h20, Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, o PROCON de Jacareí está funcionando em horário diferenciado durante o recesso da Prefeitura de Jacareí. Até o dia 3 de janeiro, exceto os dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro, o atendimento ao público será realizado da 1 da tarde até as 4h30, com distribuição de senhas até as 4 horas da tarde. A partir do dia 6, o atendimento volta ao seu horário normal, das 8h30 até as 4 da tarde, para a retirada de senhas. O PROCON de Jacareí hoje funciona na Avenida Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, número 222, na região central da cidade. 8h mais 21, a Nova Dutra realiza entre sexta-feira agora e até o dia 1º de janeiro a operação especial de orientação e atendimento com campanha de segurança direcionada aos motoristas e passageiros que utilizarão a Via Dutra durante os feriados de Natal e Réveillon. A expectativa da concessionária é que cerca de 1 milhão de veículos deixem as capitais São Paulo e Rio de Janeiro entre os dias 20 e 21. 27 e 28 e trafeguem pelos 402 quilômetros da rodovia. Com as festas de final de ano e o período de férias escolares, a concessionária realiza campanhas educativas direcionadas aos motoristas que vão viajar com a família e também com as comunidades localizadas nas proximidades da rodovia, hein? A expectativa é que dos 327 mil veículos saiam da capital paulista para o feriado de Natal entre sexta-feira agora, e sábado, e 300 mil veículos para o Réveillon entre sexta e também sábado, dia 28. Então, a expectativa, aliás, né, o feriado natalino ainda permanece aquela situação de você ficar um pouco mais em casa ainda, né? Então, portanto, aí essa expectativa é que muita gente ainda não saia nesse feriado de Natal. Mas o feriado de Réveillon, muita gente vai para o litoral, para a serra, para descansar um pouco mais. Até por conta aí do Natal ser muito mais familiar. Então, muita gente procura ficar um pouco mais em casa nesse feriado também. 8h mais 22 e neste Natal muita gente vai dar lembrancinha ou presente. A repórter Ana Lúcia Ferreira conversou com uma consultora de comportamento e moda e traz para a gente algumas dicas para este Natal. O Natal é a época de presentear. Tem amigo oculto no trabalho, amigo secreto na família, amigo secreto dos amigos, tem trocas de presentes em casa. O importante é lembrar daquelas pessoas que realmente fazem a diferença nas nossas vidas, aquelas pessoas mais queridas nesta época do ano. A consultora de moda Carla Beatriz dá algumas dicas para você não errar no presentinho para aquela pessoa especial. Existem formas mais baratas de presentear, então assim, vai depender muito da sua relação com a pessoa e o quanto que você está disposto a gastar. Uma dica muito importante é nunca se endividar para agradar o outro. Se você não tem condições, às vezes um abraço, um cartão ou mesmo um presente que você mesmo faça vale muito mais a pena. A especialista fala ainda sobre presentes de amigo secreto. Sim, se está estipulado R$50, você colocar R$30 e encher a pessoa de chocolate não vale a pena. Tente seguir à risca as regras. Regras estão ali para minimizar problemas. Então, assim, se o amigo secreto é R$50, use R$50. Não tente também extrapolar isso, porque isso acaba gerando um mal-estar no convívio de todos. Então, assim, está estipulado 50, você quer dar um de 300, não tem motivo para isso. Se já tem uma regra estipulada, siga a regra. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 24, tá aí, né? Presentinhos e lembranças de Natal, mas o Natal a gente sabe, né? Que o espírito natalino é o que prevalece, é o que fica. Hoje, quarta-feira, conosco aqui a vereadora Lucimar Ponciano já está conosco aqui nesse recesso, mas trabalhando bastante. Bom dia, vereadora, tudo bem? Bom dia, Eugênio, bom dia à família Rádio Mensagem, mais uma vez um prazer estar aqui. E a gente sabe aonde chega a audiência da Rádio Mensagem, a Rádio da Diocese. Então, desde já, eu quero desejar um bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu que agradeço, vereador, a tua presença aqui, até porque na semana passada o vereador Luiz Flávio esteve conosco
sobre o último projeto que entrou em discussão, e ele citou que a vereadora Lucimar Ponciano havia votado contra, né, a favor que reduzisse, né, o benefício do aposentado de 60 a 64 anos no transporte público aqui de Jacareí. A questão do subsídio foi unânime, todos os vereadores concordaram em dar essa possibilidade da prefeitura de alguma maneira auxiliar no transporte público, mas o que pegou foi justamente essa questão de ter que reduzir o número de viagens dos aposentados. E a vereadora Lucimar foi uma das que votou para que reduzisse. Por quê? Não é que reduzisse, porque está garantido no projeto do subsídio do prefeito 2 passagens, então a pessoa pode vir 2 vezes, usar o ônibus 2 vezes, e de 60 a 64, porque já é direito de quem tem 65 anos, pessoas com deficiência, e a garantia dos 50% dos estudantes continuar ainda tendo esse benefício. Por que eu votei contra essa emenda? Primeiro, a gente está vendo aí uma discussão muito séria referente a um contrato do ano de 2007, que é o transporte coletivo da nossa cidade. E nós sabemos que nós temos uma única empresa, que é a JTU. E a gente está vendo, nesse contrato, infelizmente, eu entendo, porque a gente tem que ler, não é só lá aquele... Eu não votei simplesmente no projeto de subsídio do prefeito. Eu votei observando uma prestação de serviço, e eu tenho que olhar a integridade do processo. E a integridade do processo começa no contrato, aquele contrato de compadre e comadre, que foi feito em 2007, renovado no final de 2016, na calada da noite, tanto que no ofício que está lá em uma das folhas, de mais de 900 folhas do processo de JTU, não tem nem time da prefeitura. E daí o que reza nesse contrato? O último, de 2016. Qual que vai ser a contrapartida do JTU? 10 ponto de ônibus por ano. Gente, o ponto do ônibus, eu acho que não é a prioridade no momento. A prioridade no momento seria, eu, enquanto cidadã, ter garantia que no meu bairro vai passar o ônibus. E tem várias cidades, vários bairros. Ontem mesmo eu tive sexta-feira às 8h30 da noite reunião com a comunidade de Santana do Pedregulho. 2 ruas, uma avenida que divide o bairro, lá atrás do condomínio lá atrás de São Francisco. Lá um condomínio, um loteamento novo, ruas largas, asfaltadas, e no entanto o circular não chega lá. Então não tem desculpa. Às vezes, que nem lá na estância do Porto Velho, a desculpa é que quando chove o ônibus não entra. E tem 4 horários de ônibus por dia. A prioridade, a contrapartida é melhorar esse atendimento para a população. Essa questão que colocou no contrato, 10 pontos do ônibus, isso aí contrato, conversa de compadre e comadre para mim. Porque eu acho que tem que entender a população. É isso que ela quer. Quando você paga R$4,20 hoje, à vista, né? E R$4,80 quem é pessoa jurídica, está defasado isso na visão contratual. Então, como que o prefeito quem tem que administrar esse conflito? O maior responsável é o prefeito, porque ele que está lá representando toda a população. Então, essa questão do subsídio foi uma saída, porque, na verdade, Eugênio, quem paga hoje a gratuidade de quem usa o transporte coletivo de 60 anos para cima, de 65, 50% da parte dos estudantes, é quem paga o Vale Transporte. Porque a prefeitura, ela não estava pagando quem usa gratuitamente, que é o cidadão. Então, esse projeto, ele veio para diminuir o valor da receita da JTU, que é o embasamento que ela tem para dar o direito de exigir o aumento de passagem. Então, e a gente está vendo 2 coisas. A gratuidade está aumentando a população. A gente sabe que a população do futuro é do idoso, que eu respeito muito. Então a gente vê isso. Então, vai aumentar a gratuidade e está diminuindo os pagantes. Né? Porque, que nem eu falo, eu tenho um olhar muito crítico sobre esse processo, e discuto muito isso em reunião, que a JTU é como um comércio comum. Se ele quer... uma coisa que ele tem que fazer é ganhar cliente. Então faça mais campanhas para ganhar cliente. A gente não vê eles fazendo campanha nenhuma.
Você vê nos ônibus coletivos a publicidade de outras empresas, mas você não vê, olha, usa o processo de integração, vamos melhorar isso para você. Você não vê agregando, conquistar o seu cliente, que são os usuários. E a gratuidade cabe, então, a questão de política social do transporte coletivo, que esse projeto tem como foco, é obrigação do prefeito. Eu não posso ser contra, porque o que acontece? Se deixa sem um regramento, o que acontece? Vai aumentar a receita da JTU, e em março o prefeito ele tem que analisar, e se tiver necessidade de aumentar a passagem, é ele que vai fazer, não é lei que vem para a Câmara, mas ele fica numa encruzilhada muito grande. Então, por conta disso, eu fui contra a emenda, reconhecendo que precisa, assim, não estou discriminando, lá está falando bem claro, o idoso de 60 a 64 anos terá direito a 2 passagens e lá a vulnerabilidade de interesse social, né? 2 salários mínimos. Então, eu acho que isso é razoável, porque a gente tem que entender um pouco. Hoje, a questão de consciência está muito gritante na sociedade. Vereadora, a senhora, por exemplo, pensa nessa questão aí de 2 passagens. Por exemplo, quem mora, vamos colocar ali no Pagador Andrade, trabalha, vamos colocar, em outra região sul, por exemplo, ele não vai conseguir pagar com 2 passagens e trabalhar. Mas 60 anos, então já deve estar aposentado. Hoje nem necessariamente não. Hoje não. Tem muita gente de 60 a 64 anos que ligaram na Rádio Mensagem na semana passada, que virou cuidador de idoso com 60 a 64 anos, que está trabalhando, que virou doméstica com 60 a 64 anos, está utilizando desse benefício para melhorar a renda. Então acho que mudou um pouquinho essa lógica de que 60 anos está em casa. Sim, mas daí, isso que eu estou falando, a gente tem que forçar a JTU ser mais parceira. Por conta que nesse caso que nós estamos falando de trabalho, então cadê o processo da integração? Cadê o processo da integração? Mas isso não é função da prefeitura cobrar? Mas isso que eu estou falando, nós estamos falando de um contrato, Eugênio, de 2007, que não tem uma disposição de resolver essas exceções. Lógico que se você vai trabalhar, vai pagar mais de 2 passagens, não dá mesmo, né? Porque, inclusive, a gente vê aí hoje o sacrifício de muitas pessoas, que é o que eu debato bastante, que às vezes vai trabalhar a pé, às vezes vai trabalhar de bicicleta e longe do local de trabalho para economizar a passagem de ônibus, para somar, aumentar na renda familiar. Então tem sacrifício e, no entanto, esse esforço ninguém vê. E nós temos que ver por que eu, mais uma vez, eu volto na publicidade da empresa, porque se ela faz um bom trabalho de conquistar os clientes, os passageiros, o que acontece? Esse passageiro, se ele conseguir pagar uma passagem para ir e voltar, ele vai pensar no corpo dele, na saúde dele, porque é desgastoso. Você sair de manhã da sua casa, trabalhar de bicicleta, que eu vejo o pessoal do Paraíso indo lá no Jardim, no Cepinho, trabalhar nas empresas, lá no Rio Abaixo. Eu vejo o pessoal do Nova Jacareí trabalhando aqui no centro da cidade. Não é perto. Então, hoje você talvez tenha essa disposição, mas o corpo vai cobrar de você. Um minuto, por gentileza, vereadora. Tem uma participação aí com a Ana Lúcia Ferreira, pois não, Ana? Sim, vereadora, bom dia a todos, né? Uma participação que chega, uma pergunta frequente aqui em relação a todo esse impasse envolvendo o transporte é se os vereadores de Jacareí estão andando de ônibus. É muito importante esse tipo de observação, porque segundo o nosso ouvinte, né, e nós mesmos aqui que utilizamos o transporte também, somente andando, utilizando essas várias linhas, é que os vereadores vão conseguir identificar todos esses gargalos e essas necessidades. Andando de ônibus, a gente consegue ver, por exemplo, o perfil das pessoas que estão andando de ônibus, os horários de maior movimento, situações muito complicadas e injustas, como, por exemplo, nós temos agora, vereadora, o horário de férias, que se mantém prejudicando milhares de trabalhadores em toda a cidade, já há muitos anos, né? Esse tipo de situação, a senhora anda de ônibus diariamente? Como é que está isso na Câmara Municipal? Bom dia a todos os ouvintes mais uma vez. Eu ando de ônibus, tanto que eu vim na rádio hoje de ônibus, peguei o Circular 9. A maioria do que estava dentro do ônibus hoje de manhã tinha mais ou menos uns 14 pessoas idosas dentro do ônibus. E a outra maioria, o pessoal vindo para o trabalho, que é em torno das 7h40. Então, sobre a questão dos passageiros, tem estatística. Por isso que é preocupante, e às vezes o pessoal não entende o posicionamento da gente do lado de cá. Por conta que, por exemplo, em novembro de 2019, o mês passado,
fechou que 1.200.000 e quase 1.300.000 pessoas foram passageiros do ATU. E dessa porcentagem, 31% é gratuito, idoso e pessoa com deficiência com direito acompanhante. Isso dá um total, se a gente for colocar no papel, de mais ou menos 400 mil passageiros gratuito. Por isso que tem que pensar nessa alternativa. Eu entendo Quando sim. Quando você fala gratuito, vereadora... É gratuito não, porque então, quem está pagando é o passageiro. Volto de novo a falar. Dá a impressão que a empresa que está dando Madre Teresa de Calcutá, não é não? Não, gratuito que eu falo, o passageiro não está pagando a sua passagem, mas em contrapartida, quem está pagando a sua passagem não é a prefeitura, que vai começar agora em 2020, e já não é o próprio passageiro. Quem paga isso? Quem paga a passagem de ônibus. As empresas que pagam para os trabalhadores e o passageiro que vai lá e paga a passagem. Então é você que está pagando a passagem até hoje da gratuidade. Que hoje tem dois valores, até para o nosso ouvinte entender, tem dois valores. Quem paga no ônibus é um valor menor. E quem 4,20. 4,20. Quem tem o vale transporte é um valor mais alto. 4,80. Tá. Pois não, Ana Lúcia, né? por favor. Sim, Dona, essa semana também teve outra reviravolta aí, já motivo de reclamação, novamente dos usuários aqui da JTU. Uma ouvinte que pediu para não ser identificada, gostaria de saber da vereadora se ela sabe como é feita a pesquisa nos ônibus, pois, segundo ela, e é verdade isso, vão voltar o itinerário antigo, não passando mais próximo à UPA Dr. Telmo, e tem um comunicado, segundo a nossa ouvinte, nos ônibus, de que foi feita uma pesquisa com da JTU com os passageiros, mas ela não ouviu dizer nada sobre essa pesquisa, ninguém foi consultado. Ela gostaria de saber qual é o critério para essa pesquisa para mudar o itinerário, um itinerário tão importante como esse que passa dos ônibus próximo à UPA Dr. Telmo. Ontem também eu recebi 2 ligações falando desse mesmo assunto. Eu vou rediscutir isso com a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque passar pelo Telmo de Almeida Cruz não é questão de privilégio, é questão de saúde. Imagina você com uma criança doente, com alguém doente, mais uma vez eu volto a falar, perde usuário com essa atitude. Porque é mais fácil então eu pedir o socorro para um vizinho do que eu pegar um transporte coletivo que eu vou ter que andar uma distância longa, carregando uma criança, ou 2, porque tem mãe que não tem como deixar a criança. E, às vezes a gente vê hoje muito idoso andando sozinho na rua. Muito idoso indo sozinho buscar o seu atendimento médico nas UBS, lá no UPA. Eu falo que eu vou sempre ver, fiscalizar. Ontem mesmo eu fui no SIM, um monte de idoso, lotado lá. Estão arrumando o ar-condicionado, que a gente está ciente do que eles precisam consertar. E vai nesses lugares, Eugênio, muito idoso sozinho. Então, não é questão de números. Acho que não tem que olhar o cifrão nesse momento. Nós estamos falando de respeito ao usuário do transporte coletivo. Eu sou contra a retirada desse percurso, que foi uma discussão longa para conquistar isso. Então, o que a gente conquista de benefício para o cidadão não pode ser retirado. Então, assim, e não falaram isso para a gente. Então, acho que, mais uma vez, a gente cobra dos gestores que estão assumindo as secretarias, quando fazer uma ação assim, avisa, comunica os vereadores, para a gente não ter que vir na rádio e se posicionar. Eu sempre falo, eu vou sempre posicionar no lugar da comunidade. E no caso desse, eu sou contrário a essa atitude, porque foi uma conquista passar os transportes coletivos pelo ponto próximo do Telmo de Almeida Cruz, que é uma unidade de atendimento de saúde, de atendimento médico, que acolhe e tem que atender toda a população de Jacareí. Eu não entendi por que fizeram isso, mas eu estou aguardando a resposta. Mas aí a gente volta a falar para a Rádio Mensagem. Ok, então, 8h39, pois não, Ana? Sim, Dona, alguns relatos aqui, alguns deles são quase que desabafos, viu, vereador? A nossa ouvinte, a Santinha, diz o seguinte: vereador, e quem vai ao médico e tem que pegar 2 ônibus para ir e vir, idosos e doentes, como é que fica essa questão? A Fátima, do Parque dos Príncipes, diz o seguinte: por que então não dão chance para outra empresa de ônibus entrar também e estar junto com a JTU ou substituir essa empresa? Fala sério, essa empresa já deu, precisa mudar. Onde eu moro, na linha que passa aqui, 28, só pela misericórdia de Deus. É o desabafo da Fátima do Parque dos Príncipes. Vereadora? Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que o interesse maior
dos passageiros é ser bem atendido. Então, o transporte coletivo tem que passar o mais próximo possível de todos os bairros da cidade. Temos 144 bairros, lógico que a gente vê aí a zona rural, mas a gente vê a zona urbana, é muito bairro, e muitos ainda falta esse comprimento de linha. Então, agora, quanto à questão de ser uma única empresa em Jacareí, é uma licitação pública. Então, a JTU concorreu e foi a melhor proposta na época, em 2007, e está aí dando conta do trabalho. Mas a gente vê também que é isso que nós estamos colocando, tem cidades que tem mais de 1, 2, 3 empresas, não dão conta da demanda de horário, né? E que nem essa questão aí, eu até não comentei na resposta na pergunta anterior, a questão de diminuir o horário na época de escolar, de férias, né? Recesso de férias escolar. Eu acho que tem que primeiro tem que comunicar a comunidade, fazer uns horários que eu não perca o meu dia de trabalho, o horário de trabalho, que eu não me sacrifique tendo que acordar 1h30 mais cedo por conta do transporte coletivo. Eu acho que a gente tem que ampliar os horários, não diminuir. A empresa, ela tem que ter esse jogo de cintura, e ela aproveita também nessa época para dar as férias para os trabalhadores, né, que a gente sabe que é um trabalho meio cansativo de motorista, de cobrador, um trabalho diário, de várias horas consecutivas, mas eu acho que, mais uma vez eu voto, se quer ganhar cliente, trate bem os passageiros. Vereadora, deixa eu até aproveitar aqui, a vereadora Lucimar citou que a concessão foi estendida no apagar das luzes pelo ex-prefeito Hamilton, né? Tem algum mecanismo legal que a Câmara possa construir e que qualquer renovação de concessão, os vereadores têm que dar o aval? Ou não tem nada disso? Não tem, porque é soberana a lei federal. E a lei que rege essa regra... É o executivo que determina? É a lei 8.066 de 93. Então, ela está até sendo rediscutida na Câmara do Deputado Federal, né? E até eu estava comentando isso com o deputado Eduardo Cury, ele faz parte dessa comissão, porque tem coisas ali que a gente pode estar contribuindo, melhorando isso, né? Então, uma coisa dessa não deveria. Por exemplo, o aumento, tudo bem, mas uma coisa dessa de renovar contrato de 10 anos, porque o contrato tem que ser longo mesmo, porque a gente entende também o esforço da empresa que trabalha no transporte coletivo, ela tem que ter um RH completo para atendimento, a condução dos ônibus, né? O investimento dela em material, que são os ônibus, arrumar o posto de gasolina, de diesel. Então a gente sabe toda essa questão de manutenção. A logística, né? Tem que montar a logística. Tem que ter. Então não tem muitas empresas que teriam para concorrer com a JTU hoje. Mas assim, eu concordo com você, Eugênio, acho que teria que vir um mecanismo, mas no caso, teria que vir da Câmara do Deputado Federal. O município não pode rezar sobre isso. Aquela contrapartida que foi pedida de pontos, 10 pontos de ônibus, consequentemente, se passasse na Câmara, os vereadores iriam falar, olha, não dá, né? Pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, são várias reclamações aqui, né, dos nossos ouvintes em relação à empresa, a insatisfação é realmente muito grande. O nosso ouvinte Walter, que mora hoje no Emília, lembrou uma ocasião que ele acionou um vereador aqui da cidade para pedir para colocar uma linha extra no bairro Campo Grande, onde existem várias reclamações por conta da ausência aí de ônibus. Os moradores lá têm essa dificuldade, inclusive existe aí um transporte alternativo clandestino que faz o bairro há muito tempo, né? Já é de conhecimento de muita gente aqui na cidade também. E o Walter diz o seguinte, que na ocasião, ele cobrando o vereador acabou acionando a empresa para fazer um teste, colocando ali um carro extra entre uma janela que havia apenas ônibus disponível das 8 da manhã até as 10 horas e às 10 horas da manhã, uma janela de 2 horas sem transporte. Segundo ele, a empresa colocou por 15 dias um ônibus às 8h20, que saiu vazio, sem comunicado às pessoas do Campo Grande, e depois se tirou esse ônibus dizendo que não foi justificada ali a procura, ninguém ficou sabendo desse ônibus extra, ou seja, na opinião dele, houve uma má vontade em resolver o problema do Campo Grande com o transporte, que é também mais uma reclamação antiga aqui na cidade. Vereadora, por favor. Então, ali tem, às vezes a gente fica escutando assim, mas o Uber que tirou os clientes da JTU, mas que nem no Campo Grande. A gente tem duas coisas. Mais uma vez eu volto a fazer na criatividade de conquistar clientes. A gente sabe que o Campo Grande 10 minutos, já está no centro da cidade. Então a gente vê muita gente vindo ali a pé, de bicicleta. Nem todos usam esse alternativo clandestino que é visível
né? Uma poluição, inclusive, eu acho, na cidade, né? Mas tem muitos ali, mas estão trabalhando, mas então, mas não justifica. Então, acho que quando estiver atendendo ao cidadão, ele vai deixar a sua bicicleta em casa, quando compensar isso. Então, e eles têm estudo, porque daí eles vão comprovar, olha, eles tiraram essa linha dali, mas provavelmente colocaram em outro lugar que também precisa e tem mais passageiro. Mas volto a falar, isso não justifica. Eu até entendi, né, vereadora, que com a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, a gestão dessas linhas, e logicamente com um acordo de infraestrutura da empresa, mas a prefeitura que teria que tomar parte disso, né? Aonde colocar ônibus ou não, né? Mas me parece que isso não é verdadeiro, né? Não, então, tem os estudos, isso que eu estou falando. Um trabalho que eu tenho acompanhado na Secretaria de Mobilidade Urbana, ela teve ouvidoria, né? Hoje, se você for lá perguntar, o ônibus que sai lá de Cidade de Salvador, quantos passageiros chegam aqui até a cidade, que é uma das linhas que mais atrai passageiro hoje, que eu vejo, Cidade de Salvador e Parque Santo Antônio. São as duas linhas que mais tem populosas, né, de passageiros. Então, mas hoje tem todos esses estudos, Eugênio, só que não tem, vamos dizer assim, aquela gordura para poder incluir isso que eu falei de novo, volto de novo nesse bendito contrato 2007. Não tem nenhuma alternativa ali expressa o que se pode estar, porque tem que ser um acordo tanto com a JTU e tanto com a prefeitura, representando todos os passageiros da cidade. E hoje quem representa é a Secretaria de Mobilidade. Então a gente tem lá todos os estudos, mas hoje não tem como fazer essas inclusões dessas linhas, desses horários, sem interferir na passagem. E se interferir na passagem, mais uma vez, vai sobrar para a população. Então está se esgotando, está discutindo bastante isso, para ver se tem algum equilíbrio nesse sentido. Mas hoje, pelo contrato e pelos estudos, são vários lugares que precisa melhorar o horário, né? Alguns sim é infraestrutura, que a prefeitura também está trabalhando nisso, né? Outros é questão mesmo de aumentar o número de ônibus, efetivar mais número de ônibus, porque a JTU não é só colocar mais ônibus, é também a substituição dos que estão dentro do contrato com o tempo útil para troca. Então tem essa questão também. Então por isso que eu estou falando, é uma discussão muito complexa que não é fácil de se resolver. Oi, Ana Lúcia, você tem várias perguntas, participações aí? Muitas participações, ouvintes atentos aí às realidades. O Cláudio do Jardim Colônia diz o seguinte: são duas as questões. Interessante esses contratos, a prefeitura não consegue interferir nesse contrato com a JTU, exigir melhorias no transporte público, mas o sindicato consegue intervir para impedir o uso de micro-ônibus, no qual auxiliaria muito, e que qualquer cidade que pensa grande e na população utiliza esse método. Ele também complementa: com a retirada de ônibus por conta das férias escolares, nem sempre se consegue usar o benefício do passe integração por conta da demora nos horários. Muito pertinente aí a observação do Cláudio também. A observação aqui da nossa ouvinte, que pediu para não ser identificada, mas as pessoas que hoje não pagam passagem já pagaram por muitos anos. É a observação da nossa ouvinte. Também o ouvinte Gilson faz uma observação importantíssima, vereador, em relação ao contrato com a empresa que foi renovado por mais 10 anos nos últimos dias de governo do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Ele diz o seguinte: esse contrato não poderia ser quebrado, ser alterado, porque o mesmo não é possível. Gostaria de uma explicação. É a mesma pergunta que ele fez para o prefeito, né? A participação ativa dos ouvintes, um abraço para todos. Eu vou começar a falar sobre o Cláudio. Cláudio, você tem inteira razão, e eu acho que a comunicação da prefeitura está ouvindo, né? O pessoal é muito atento às mídias, então estão ouvindo que os ouvintes estão colocando. E eu acho que então, Cláudio, já que é uma necessidade da JTU fazer essa mudança nos horários por conta das férias escolar, então que também essa questão do ampliem também o horário da integridade. Está coberto de razão e de direitos. Bela observação, né? Dele mesmo. Parabéns, porque isso a gente vai estar levando já e que comece a efetivar isso a partir de amanhã, né? Ou hoje ainda, né? A gente vai estar
o secretário de Mobilidade deve estar ouvindo, então atenda isso, porque é plausível, é de direito e tem que se considerar. Mais uma vez, a gente volta de novo de atender os usuários, né? Que como eu trabalhei muito tempo em comércio, o cliente sempre tem razão. A questão do Gilson, então, Gilson, a gente tem que entender uma coisa. A contratação de prestação de serviço de transporte coletivo não é uma contratação como se fosse eu comprar lá 10 computadores. Ou eu contratar uma empresa para limpar, vamos por lá, auxiliar serviços gerais, né, de limpeza, para limpar uma secretaria. O contrato de transporte coletivo ele é muito mais amplo. Né? Para mim, contratar uma empresa para limpar uma secretaria pequena, eu consigo bastante concorrência. Mas para fazer uma prestação de serviço como transporte coletivo, já é mais abrangente. A exigência começa a ser maior, porque o contato primeiro, por isso que o contrato, quando é que nem ambiental, aqui no caso transporte coletivo, é um contrato que ele tem mais anos de aditamento, né? Por isso que são 10 anos, porque em 10 anos a gente entende que a empresa ela conseguiu captar um pouco do que ela gastou nos recursos para começar a atender a população. Então tem essa questão. Então não é fácil falar assim, então rasga esse contrato e começa outro. Como eu falei, nós temos que seguir uma lei federal de 1993 e que ela dá esse direito, essa garantia. Essa garantia por participar da licitação e essa garantia contratual que a empresa tem. Né? Então hoje se chegou nessa situação. Então hoje o prefeito ele não pode rasgar esse contrato, porque seria uma irresponsabilidade de deixar muitas pessoas na mão no transporte coletivo. Aí sim, nós vamos ficar à mercê de transporte alternativos de forma abusiva, e daí ninguém controla. Então, por isso que não pode simplesmente chegar e rasgar. Por isso que eu falei, a gente tem que tentar entender o processo do começo ao fim. Não é só pegar agora esse gancho desse subsídio que o prefeito está subsidiando. Ana Lúcia, por favor, as últimas perguntas? Sim, Doni, só para fechar aqui, dá um recadinho para o nosso ouvinte, sempre participativo, né? Para mandar sempre a pergunta em texto, tá? Nunca em áudio, aqui no Jornal da Mensagem, por conta do microfone estar aberto. A última participação aqui do nosso ouvinte, também uma reclamação de toda a cidade, o João Soares, ele diz o seguinte: por que não se tem vans nessa cidade, né? Por que não se colocam vans para atender os bairros? São muitos os bairros desassistidos, né? De alguma forma. Por exemplo, a nossa ouvinte Daiane, do Novo Amanhecer, lembra que lá na região só tem um ônibus e está muito difícil agora, principalmente nas férias escolares, né? Pegar um ônibus na rodovia Nilo Máximo é muito perigoso. E no Novo Amanhecer, por exemplo, só tem um ônibus. E o Santo Antônio da Boa Vista, que já era problemático, né? Tem uma demanda muito grande de moradores ali, também nesse horário de férias sofre demais por conta da redução nos horários. O Elinho do Jardim Paraíso diz o seguinte: esse horário de férias é um absurdo, porque quem sai de férias são os alunos, e a quantidade de alunos que estudam na cidade é menor que os trabalhadores que bancam o sistema. Essa situação é muito injusta, segundo o nosso ouvinte Hélio do Jardim Paraíso. Aliás, para aproveitar, vereador, é tão interessante quando se fala de transporte, né? O número de pessoas que tem opinião, que tem aí uma sugestão, uma dica, mas quando se tem audiências que ligam a questão do transporte, a participação é muito pequena, né? Tem isso. Quando a comunidade começar a ocupar esse lugar de discussão, que sempre sobra para o povo pagar tudo, né? O povo, ele paga tudo. Alguém decide por alguém, né? Então daí vai lá, fica discutido e sai aquilo. Seu Hélio, então acho que o senhor tem um pouco razão nisso, mas que nem da van, por exemplo, como foi colocado aí. Vamos lá, eu invisto numa van, vai ser um transporte particular, né, de transporte, prestador de serviço particular, como a gente vê aí a questão das vans escolares, que prestam um trabalho excelente, e a gente não vê reclamação dessas vans escolares, tem um carinho especial para o filho do seu cliente. Mas se a gente colocar van, pensa bem, eu lá comprei uma van, eu vou fazer o transporte coletivo, eu vou querer ceder quantos lugares para levar o idoso? Eu vou querer diminuir 50% da passagem do estudante? Não. Então, eu acho que a gente tem que investir sim no transporte coletivo e tentar trabalhar bem um projeto que
que não sobe para a população todos os ônus de aumento do transporte coletivo. Eu entendo que seja a solução o transporte coletivo, inclusive que incentive a gente. A turma fala do Uber, mas eu vejo hoje, Eugênio, a realidade. Às vezes eu olho lá na garagem de vizinhos, tem 3 moradores e 3 carros, quando não tem mais. Então, quer dizer, o capital de automóvel particular cresceu bastante. Então não é só o Uber que está tirando cliente do transporte coletivo. Mas eu entendo que o transporte coletivo, ele seja a solução, porque dá para organizar, ele atender a sociedade num todo. A van, vamos lá, então você faz uma van, quantos idosos gratuitos você vai levar? Tá ok. Tem várias questões aí. O tempo passou rápido, vereadora. Passou rapidinho, viu? Mas a senhora volta outras vezes aqui, no comecinho do ano, com certeza. Quero desejar aí um Feliz Natal, próspero ano 2020. Muito obrigado aí pela participação conosco nesse ano de 2019, tá bom? Eu que agradeço, Eugênio, mais uma vez, o carinho dessa Rádio Mensagem. Estou à disposição. Reitero aqui meu compromisso, minha responsabilidade com a comunidade, com a população de Jacareí, também em contribuir, colaborar com o Poder Executivo, discutir muito com o prefeito Isaías José Santana, com os secretários, e que é um secretariado aberto à discussão. Então eu quero desejar boas festas, um Feliz Natal para todos, lembrando que a atenção nossa é ao aniversariante, que é Jesus, que veio mostrar para a gente ser solidário, partilhar, mais compreensivo, né, e também mais participativo, principalmente na questão que tange a política pública da nossa cidade. Então, um abraço a todos, um abraço forte a todas as pessoas que encontram a gente na rua, Eugênio, e essa gratificação de falar que confia no nosso trabalho, que está vendo que a gente é responsável. Então, um abraço a todas essas pessoas que confiam no nosso trabalho e estamos à disposição de toda a cidade. E mais uma vez, muito obrigado à Rádio Mensagem, Eugênio, por estar aqui. E um abraço a todos da equipe que sempre nos acolhe com muito carinho e muita atenção. Nós que agradecemos, obrigado pela participação. A vereadora Lucimar Ponciano foi a nossa convidada de hoje. Vamos ao DECOM? No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação. As principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Pedro Luvisoto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Doni. Bom dia aos nossos radioouvintes e internautas. E na segunda-feira passada falamos aqui no Jornal da Mensagem sobre a paroquiana de Santa Branca, que participou de um concurso promovido pelo Vatican News e ganhou. E também da campanha que anualmente promovemos nas redes sociais da Diocese, em que mostramos os belíssimos trabalhos de presépios pelas paróquias da nossa Diocese. E o Papa Francisco tem incentivado e comentado também sobre o valor desse símbolo natalino e pedido para que a tradição não se perca. Hoje, na audiência geral no Vaticano, o Papa disse que fazer o presépio é convidar Jesus a entrar na nossa vida. Faltando uma semana para o Natal, o Papa Francisco dedicou a catequese dessa quarta-feira à reflexão de como estamos nos preparando para celebrar o Natal de Jesus. Um modo simples, mas eficaz, afirmou o pontífice, é preparar o presépio, recordando ele que esteve nesse mesmo lugar onde foi idealizado por São Francisco o primeiro presépio, e que também escreveu uma carta apostólica a respeito. O Papa afirmou que o presépio, de fato, é como o Evangelho vivo, e nos recorda uma coisa essencial, que Deus não permaneceu invisível no céu, mas veio sobre a terra e se fez homem. O Papa ainda aconselhou a parar diante do menino Jesus no presépio para uma ocasião a falar das pessoas e das situações que temos no coração, fazer com Jesus o balanço do ano e compartilhar as expectativas e preocupações. E nessa mesma perspectiva que propõe o Papa Francisco, tem uma iniciativa muito bonita que há anos as irmãs pequenas missionárias de Maria Imaculada promovem e divulgam para que mais pessoas também participem e essa tradição se espalhe. As religiosas da Congregação das Pequenas Missionárias de São José dos Campos se preparam para o Natal vivenciando os personagens e os elementos do presépio. Pouco antes do início da novena de Natal, elas fazem um sorteio dos ofícios ou funções que deverão desempenhar, como Nossa Senhora, São José, o bercinho, a palha, o burrinho, o boizinho, os pastores, os 6 magos, a estrela ou o anjo. As sortinhas de Natal, como são carinhosamente chamadas pelas religiosas da congregação, foram criadas por Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, fundadora do Instituto das Pequenas Missionárias e que se encontra em processo de canonização.
De maneira simples, ela usou a descrição de cada integrante do presépio para incentivar a prática de virtudes cristãs como a humildade, a paciência, a caridade, a serenidade e o desapego. Os 10 ofícios que a Madre deixou são vivenciadas durante os dias de preparação para o Natal. As mensagens nos dizem o que temos de fazer para Deus. As sortinhas de Natal também podem ser vivenciadas por famílias, no trabalho ou entre amigos. Você pode conhecer cada ofício e também praticar. Você confere no nosso site a função e a descrição de cada personagem. É só acessar o site da Diocese ou o app e está tudo lá. Amanhã eu volto com mais notícias da nossa Igreja Particular de São José dos Campos. A redação do Departamento Diocesano de Comunicação para o Jornal da Mensagem, Pedro Luvisotto. Muito bem, Pedro, obrigado pela sua participação conosco. Vamos ao intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Que as comemorações do Natal sejam marcadas pelo desejo de um novo viver e de um novo caminhar, que nos conduza a um só objetivo: semear o amor e a paz. Coroa dele Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9:02. Esporte. Alô, Jairo Forte, chega mais. Voltando ao Jornal da Mensagem, para comentar a semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. Terça-feira, 17/12, Estádio Califa, Doha, Catar. Flamengo 3, Al Hilal 1, da Arábia Saudita. Flamengo vence o Al Hilal por 3-1 e garante vaga no Mundial. Assim, com a decisão da Libertadores, o time teve que buscar a virada para entrar na história. Foi com menos drama, é verdade, mas a vitória por 3-1 sobre o Al Hilal não deixou de ter seus momentos de drama no estádio. Internacional de Califa, Estádio Internacional de Califa, em Doha. Salim abriu o placar no início do primeiro tempo e deixou os corações apertados até a volta do intervalo. É que o segundo tempo foi completamente diferente. O Flamengo empatou com a Arrascaeta e virou com o Bruno Henrique, eleito o melhor jogador do Brasil. Brilhar com o gol da virada e a jogada do terceiro marcado contra pelo time asiático. Ainda nesta quarta-feira, acontecendo o segundo jogo do Mundial de Clubes Semifinais, às 14h30, Liverpool e Monterrey de México. Mundial de Clubes, desejo de consumo das grandes equipes, paga menos que a Copa do Brasil. O Mundial de Clubes paga menos que a Copa do Brasil, pouco atrativo financeiramente e torneio cobiçado no Brasil. Sonho do Flamengo para a temporada do Mundial de Clubes tem valor esportivo que não é condizente com a parte financeira. A premiação para o torneio é o calcanhar de Aquiles da competição da FIFA, que será reformulada a partir de 2021 e expandida para 24 equipes. O campeão desse ano receberá 5 milhões de euros, 23 milhões de reais. Apenas pelo título brasileiro, sem contar TV e bilheteria, o Flamengo embolsou 18 milhões de reais. Para o Liverpool, o valor é mais irrisório ainda. O título europeu, conquistado em maio, fez a agremiação inglesa receber 19 milhões de euros, 87,2 milhões de reais. Se considerada toda a campanha na Liga dos Campeões, o clube ficou com 110 milhões de euros, 505 milhões de reais. Em comparação a outros campeonatos disputados pelo rubro-negro, esse ano o Mundial oferece menos grana. Após derrotar o River Plate na final Libertadores, o Flamengo recebeu 50 milhões de reais, o acumulado chegou a 80 milhões. Vencedor da Copa Brasil, o Atlético Paranaense, teve direito a 52 milhões pelas classificações no decorrente do torneio e a soma chegou a 64 milhões. Para a FIFA, o melhor na parte comercial é que Fla e Liverpool decidam o título. Flamengo já está lá, aguardamos o Liverpool hoje, no jogo de hoje à tarde. Abraços, amigos, Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esportes. Obrigado, Jair, pela sua participação. Vamos a mais um intervalo, rapidinho, já volta. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Que o Natal seja um símbolo de amor e paz no coração de todo mundo. Deus o abençoe e um Feliz Natal repleto de harmonia. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Como a gente observa, né, quando se fala de transporte público, como mexe com a população, tanto São José como Jacareí. São José também está discutindo a questão do aumento de passagem. Esse ano também nós tivemos que a própria Justiça, a Promotoria, a Defensoria Pública interferiu aí em relação da manutenção dos conselhos de mobilidade, tanto em Jacareí também em São José, essa observação da questão do preço da passagem. E a gente fica muito atento e as pessoas estão atentas e dando dicas importantes também para os governantes de Jacareí e também de São José. Vamos às últimas informações de hoje, Ana, por favor? Sim, Doni, olha, um recadinho, né, para quem não tá gostando da chuva aí, quase que no período do verão dando as caras, né, essa chuva é uma chuva passageira, a gente vai ter a virada do verão já no próximo final de semana e em São José dos Campos o projeto Verão da Prefeitura já passa a atender aí durante a semana também, até o dia 4 de janeiro. É claro que hoje não tem ninguém na piscina por lá, né, Doni? Mas o atendimento ele já está sendo realizado de segunda a sexta-feira, entre as 11h30 da manhã até as 6h30 da tarde, e aos finais de semana as piscinas continuam funcionando, das 10h30 até o meio-dia, da 1 da tarde até as 5h30, até o dia 29 de março. Qualquer pessoa pode participar das atividades do projeto, mas as crianças abaixo de 7 anos só podem entrar na água acompanhadas por um responsável. Segundo a Prefeitura, os espaços são supervisionados por monitores e guarda-vidas. Para o banho, lembrando o uso de sunga, short tactel, né, com a sunga por baixo, maiô, biquíni, está tudo liberado. Protetor solar também não tem que ser utilizado, né, importantíssimo. Lembrando que roupas de algodão e jeans não podem ser utilizadas dentro da piscina. Não é permitido levar também alimentos e bebidas para dentro da área de piscina, assim como o uso de bronzeador, já que o produto contém óleo. Muito bem, com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. E nós estamos aqui sempre à sua disposição, com informação e também auxiliando a nossa população da melhor maneira possível. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Continue com a Rádio Mensagem, emissora da Diocese de São José dos Campos. E eu aproveito para fazer um convite para você, que nós teremos então amanhã, dia 19, nós teremos amanhã a celebração de uma missa na nossa paróquia Bom Sucesso, né? Na Igreja Bom Sucesso, aqui em Jacareí. Nossa missa de ação de graças, para agradecer, para pedir e para nos reunirmos amanhã às 3 horas da tarde na Igreja de Bom Sucesso aqui do centro de Jacareí. Você é o nosso principal convidado, também participe conosco. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.